nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para nossa viagem de 1 ano em torno do Sol. Nos aproximamos do fim de fevereiro. Na Roma Antiga, o fim de fevereiro era o fim do ano e desde a época de Júlio César, a cada 4 anos após o dia 28 de fevereiro, adicionamos um dia, 29 de fevereiro. Por quê? A resposta é porque o tempo que nós levamos para percorrer nossa órbita não é de 365 dias, mas de 365 dias e 1/4 de dia. A Terra chega no fim do dia 28 de fevereiro aqui. Ela precisa de 1/4 de dia para completar um ano. A Terra continua seu percurso. E como ela começou esta nova viagem com um deslocamento de 1/4 de dia, ao fim de um ano, quando ela volta para o dia 28 de fevereiro, ficam faltando 2/4 de dia, meio-dia. Um ano depois, 3/4 de dia. E no 4º ano, 4/4. Falta um dia inteiro. De 4 em 4 anos, para compensar o ritmo diário da Terra e sua viagem anual, acrescentamos o famoso 29 de fevereiro. De 4 em 4 anos, temos então um ano de 366 dias, um ano bissexto, que tem 2 6. 366, para evitar que nosso calendário se desloque de ano em ano. É assim que funciona o calendário juliano, instaurado por Júlio César. Se não acrescentássemos o dia 29 de fevereiro de 4 em 4 anos, o mês de março começaria um dia mais cedo. Ao fim de um século, já teríamos um mês de deslocamento entre o calendário e as verdadeiras estações. Comemoraríamos a Páscoa em pleno inverno e o Natal no dia de Todos os Santos, e a confusão aumentaria de século em século. O pesquisador russo Yuri Lomatov fez uma incrível descoberta com relação ao ano bissexto. O que se conta é que Júlio César, no ano 46 a.C., trocou o calendário lunar pelo calendário solar, desenrolando-se por ciclos de 4 anos, sendo 3 de 365 dias e um bissexto de 366 dias. O que a história não relata é que Júlio César não observou um atraso de 6 horas na angulação do Sol nos solstícios, conforme afirma a pseudociência moderna, arquiteta do heliocentrismo, que também deseja, com seu viés revolucionário, reescrever a história. Roma adotou o calendário solar dos egípcios, que conheciam bastante o comportamento do Sol. Será que a pseudociência e a pseudohistória não sabem que o mundo antigo era geocêntrico, com base na astronomia de Cláudio Ptolomeu? Como é que o geocentrismo, que durou mais de 1.500 anos, ensinaria sobre uma Terra imóvel e, ao mesmo tempo, que a Terra excederia 6 horas os 365 dias de sua suposta órbita em volta do Sol? A ocultação histórica é evidente. E desde a época de Júlio César, a cada 4 anos após o dia 28 de fevereiro, adicionamos um dia, 29 de fevereiro. Por quê? A resposta é porque o tempo que nós levamos para percorrer nossa órbita não é de 365 dias, mas de 365 dias e 1/4 de dia. Não, Roma não estava mudando seu calendário com base numa ideia para eles herética, como era o heliocentrismo de Aristarco de Samos. Todo o império estava submetido à supremacia do geocentrismo e a ideia de que a Terra girava em volta do Sol era por demais espúria para grandes nomes como Arquimedes, Euclides e Apolônio, que formavam um triunvirato em Alexandria. Então, por que vemos a história sendo recontada ocultando conceitos e conexões da ciência daquele tempo? Conforme mencionado anteriormente, Roma, para reformular seu calendário, tomou de empréstimo o conhecimento egípcio sobre o luminar que rege o dia, colocado no firmamento não só para alumiar, mas também para marcar os tempos. Eis que surge então, em 2018, a figura do pesquisador russo Yuri Lomatov, que com sua perspicácia nos mostra como nos ocultaram a ciência de verdade. Yuri percebeu que o dia extra, acrescentado ao ano bissexto, ocorre de fato em um único ano, em intervalos de 3 em 3 anos, numa clara prova do relato bíblico que os luminares no firmamento foram postos, não somente para separar o dia e a noite, mas também para a marcação dos tempos, os dias e os anos, em contraponto a remendos matemáticos da astronomia vigente. Yuri Lomatov detectou que durante 3 anos o Sol, que sai do Trópico de Capricórnio, vai até o Trópico de Câncer, passando pelo Equador e voltando ao Trópico de Capricórnio, demora exatos 365 dias
Entretanto, no quarto ano do ciclo, o Sol de fato se atrasa um dia, voltando à sua posição de origem 366 dias depois. Ou seja, se pode constatar que o Sol demora um dia a mais em seu trânsito de trópico a trópico no único ano exclusivo, caindo por terra a engenharia reversa do modelo atual, que fatiou este único dia em 4 partes de 6 horas aproximadas. Tudo isso nos mostra uma periodicidade em perfeita sintonia com um modelo de Terra parada estacionária, pois uma bola giratória que foge de um Big Bang, estando a cada minuto a milhares de quilômetros de distância da sua posição no minuto anterior, não pode encaixar tamanha realidade de um ciclo de tempo perfeito. O universo arquitetado precisou esconder tais conhecimentos para poder colocar seu rateio fictício de 6 horas, a fim de escamotear o retorno inexorável de sua posição anterior, o que seria incompatível ao globo molhado giratório em fuga de um Big Bang, a periodicidade de um dia extra a cada 4 anos, mostrando que a pseudo-história, a serviço de uma pseudociência, tenta até mesmo colocar conceitos do modelo heliocêntrico no modelo de terra parada dos povos antigos. Yuri Lomatov nos trouxe um conhecimento perdido, fazendo com que qualquer um nos dias de hoje possa observar o que aqueles antigos egípcios, adoradores do deus Sol, Ra, constatavam com seus obeliscos gigantes. Eles usavam a ciência natural para cultuar os astros. Nós a usaremos para derrubar uma monumental mentira, dando glórias unicamente àquele que tudo criou. Assim, durante a minha caminhada na ciência geocêntrica da Terra plana, compartilho com você que a razão entre a altura do obelisco, também conhecido como gnomon, e o gradiente da sombra, dia após dia durante o ano, ou seja, o quanto a sombra aumenta ou diminui em relação à sua posição com o Sol, é da ordem de 100 a 164. Desta forma, se o seu obelisco, haste ou gnomon possui 2 metros de altura, por exemplo, a sombra irá crescer ou diminuir conforme a menor razão de 100 a uma taxa de 2 centímetros por dia. Isto explica porque os egípcios construíam obeliscos gigantes, pois assim a taxa de variação da sombra seria grande o suficiente para perceber que no quarto ano do ciclo, após 365 dias, ela precisaria de um dia de sol a mais para voltar à sua posição de partida. Algo que talvez os estudos contra a pseudociência podem confirmar em breve, como uma mudança no caminho do Sol pelas trilhas magnéticas no firmamento a cada 4 anos. Na filosofia, há um termo falacioso chamado post-hoc argument. O termo post-hoc significa depois do fato, e a frase por inteiro é post hoc ergo propter hoc, ou seja, depois disso, logo causado por isso. Portanto, esta ideia de que 2 eventos que ocorrem em sequência cronológica estão necessariamente interligados através de uma relação de causa e efeito é uma falácia lógica. Se trata apenas de uma interpretação do fato, não uma descrição. E quando você tem um post-hoc argument, você pode distinguir que se trata desta falácia, porque quando você olha para as premissas dentro escondidas, que devem estar lá, embora o post-hoc argument não dar a você as premissas, ele estabelece que as coisas aconteceram porque aconteceram. Não. Este post-hoc argument ergo propter hoc, portanto, foi assim porque aconteceu assim, é exatamente o que os globalistas fazem com o ano bissexto. O fato em si acontece, o dia extra acontece e eles dizem, o dia extra acontece porque quartos de dias acontecem, mas quando você olha para essas 6 horas extras, você não as encontra. Elas não estão lá, elas não são percebidas, elas não são constatadas, elas não acontecem, e mais ainda, elas são impossíveis de acontecer, conforme o Sergei falou. Elas não podem acontecer porque o dia extra que de fato ocorre é um dia de 24 horas, e não os números que podem ser ajustados. Então as coisas parecem fazer sentido conforme pensam os globalistas, porque eles se baseiam em números de graus e transformam isso em horas, como se fosse uma mágicazinha e tudo está pronto, ok? No mundo real, você tem um dia extra. Eles tentam descrever esse dia extra trocando graus de dias para horas, estabelecendo estas horas que são produzidas, na verdade, pelo dia extra. Esta é a clássica falácia do post-hoc argument.
E na filosofia, este é um argumento inválido. Suas premissas têm de embasar seus argumentos. Suas premissas não podem dar suporte aos argumentos por meio das virtudes de algo que não existe e de coisas que não acontecem. Suas premissas devem ser embasadas em coisas que são testáveis, demonstráveis, fatos, e não algo que não passa de mera possibilidade. Eu vou dar um exemplo de um argumento absurdo aqui, que é o seguinte. Vamos supor que há uma teoria do heliocentrismo, a qual diz que o globo gira porque é puxado por cavalos marinhos, tá certo? Um monte de cavalos marinhos fazendo a Terra girar em volta do Sol, e esses cavalos marinhos puxam a Terra um pouco rápido demais. E a cada 4 anos eles ficam um pouco cansados e então eles descansam e atrasam um dia inteiro a fim de chegar de volta ao ponto de partida, ok? Este seria um argumento falacioso, assim como o argumento matemático deles também o é. Mas seria também um argumento absurdo, porque é um absurdo pensar que cavalos marinhos podem puxar a Terra em volta do Sol. Sim, não há cavalos marinhos, mas em vez disso há matemática, que não vai fazer também as coisas se tornarem realidade. A realidade é uma coisa que você pode checar. Você não precisa de matemática para constatar a realidade. Você pode usar a matemática quando ela é apropriada. Mas eu já falei muito sobre isso antes e vou falar novamente. Por favor, pessoal, olhem para o conceito do zero. Tem um livro chamado Zero, a biografia de uma ideia perigosa. Olhem para o conceito de zero, que todo modelo heliocêntrico, a teoria do heliocentrismo, não seria possível sem a existência do conceito do nada. De volta para você, Sergei.